E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a arte pós-impressionismo. Vocês lembram que na primeira unidade nós conversamos sobre a arte impressionista? Tem aí o vídeo, acho que foi a segunda ou terceira aula. Foi a segunda aula que eu passei para vocês, se eu não me engano, capítulo 4 do livro. A gente falava do que foi a arte impressionista. Depois da arte impressionista, o que rolou? O que foi que aconteceu? O que foi que veio? O que é que foi arte? É disso que a gente vai conversar hoje. Mas a gente vai conversar mais especificamente na aula de hoje sobre aquele que é considerado o maior pintor pós-impressionista do mundo. Não é pouca coisa não. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nesse nome. Van Gogh. Já? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse homem, quem foi ele. Bom, ele é holandês. Ele é holandês. Ele é de uma família de 4 irmãos. Ele era o mais velho dos 4 irmãos. E ele foi um homem atormentado, né? Ele não era muito sadio mentalmente. Tinha problemas mentais, assim, que na época não foi diagnosticado, né? Hoje supõe que ele tivesse esclerose, fosse esclerosado, né? Mas isso não tirou a genialidade dele na pintura, entendeu? Mas ele morreu muito jovem em decorrência dessa doença mental dele. Mas vamos com calma, né? Vamos falar da vida do homem antes de falar da morte. Bom, o Van Gogh era o irmão mais velho desses 5 irmãos. Ele... Vou botar as imagens aqui para facilitar. Aqui são as aulas ainda que a gente viu do impressionismo, não é? Vocês depois vão lá dar uma olhada nessas pinturas, aquela aula que a gente falou de Monet, que eu pedi para vocês pesquisarem sobre a vida de Eliseu Visconti, não é? Pronto. Aí depois dessa arte impressionista, chegou um rapaz chamado, olha ele aqui, Van Gogh. Esse é um autorretrato, foi ele mesmo quem pintou essa tela. Vou carregar que minha internet tá boa não. Ele viveu muitos anos sozinho, ele não conseguia se relacionar com outras pessoas por conta dessa situação mesmo que ele tinha, né, de dificuldade de socialização. Então, ele não conseguia constituir família, ele não conseguia namorar, ter uma esposa, enfim. Ele foi muito ajudado a vida toda por um irmão dele chamado Theo. Por um irmão dele chamado Theo. Van Gogh, ele é considerado genial porque ele tinha uma forma de pintar diferente para aquela época, única, não é? Hoje ele é copiado, enfim, mas na época era um jeito diferente de copiar, de desenhar. Você vê que essas ondas, esses círculos que tem nos desenhos dele, né? Pinceladas curtinhas, isso era uma novidade na época e foi ele que introduziu, por isso é considerado assim esse gênio. Ele teve esses problemas de saúde, né, esses problemas psicológicos, ele foi sustentado muito tempo pela mãe e pelo irmão dele, Theo, ele, que era o segundo mais velho, né, eram muito apegados. Então, em uma dessas crises que ele teve, ele cortou a orelha, ele cortou a própria orelha dele. Tem filme no YouTube, eu acho que tem no YouTube, da vida dele, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é muito interessante, viu? Ele é um homem com muitas nuances para a gente pesquisar, para a gente estudar. Mas então, ele já pintava, mas ele não conseguia vender os quadros dele, isso incomodava muito ele, porque ele também não conseguia se sustentar, já que ninguém gostava das coisas que ele pintava.
Então, num dia de muita aflição psicológica, ele cortou a própria orelha. Cortou a própria orelha. Quando isso aconteceu, ele percebeu que ele realmente estava em crise e ele precisava se tratar. Então, ele procurou um sanatório e ele se internou, foi internado por espontânea vontade. Ficou lá nesse sanatório por alguns meses e lá ele foi tratado por esse médico. Ele foi tratado por esse médico e ele fez a pintura do médico para agradecer, né? Todo dia ele pintava uma tela. Todo dia ele pintava uma tela. Era a terapia dele. E aí ele pintou esse médico e deu a pintura pro médico em agradecimento. Mas o médico viu que estava recebendo o quê? A pintura de um doido, né? Um doido pintou ele. E não gostou da pintura, mas recebeu, né? Educado, recebeu. Guardou em casa, lá em algum lugar, não botou na parede, não. E aí a mãe dele um dia pegou o quadro que estava lá e precisou usar não, ela usou, né? Para tampar um buraco que tinha na tela de um galinheiro lá na casa deles. Imagine aí, um quadro de Van Gogh tapando galinheiro. Pois é, mas na época não era Van Gogh, né? Na época era só um louco. Ele ficou muito tempo nesse hospício e ele produziu muito. Essa é uma das pinturas mais famosas dele. Ele desenhou à noite como ele via da janela lá do quarto dele, né? Durante a internação. Aqui a gente tem a lua, algumas estrelas, e assim ele disse que via, né? A brisa, assim era a visão que ele teve nessa noite onde ele resolveu pintar. Esse também é uma obra muito famosa dela, mas é muito famosa, tem muitos estudos de psicologia, principalmente, em cima dessa imagem que ele pintou, porque os objetos estão meio que flutuando, meio que caindo da parede, enfim, é muito estudado esse quadro dele. Esse aqui é um outro quadro dele, não é a mesma, mas tem a cadeira, que era uma cadeira de estimação dele, né, que ele gostava, e esse charuto, isso aqui é um charuto que ele usava, né, característico dele. E a cadeira, para nós, quero desenhar uma cadeira, não tinha mesmo o que fazer, né? Na verdade, essa cadeira é muito icônica, é muito importante, porque antigamente tinha muito disso, a cadeira de fulano, era uma coisa assim de identidade da pessoa, sabe? Eu mesma lembro disso. Menina, sai daí a cadeira do seu avô. Eu me lembro dessas coisas. Que era a cadeira daquela pessoa e a gente não podia sentar. Hoje não, a gente senta em qualquer lugar, né? Cadeira de qualquer um. Meio assim hoje mesmo. Mas antes não. A cadeira era um artefato de identidade. Aquela cadeira daquela pessoa, ninguém pode sentar, porque só pode sentar o dono, só pode sentar aquela pessoa. Isso daí era a cadeira de Van Gogh, ninguém podia sentar. Então era assim, ele desenhou algo que o identificava. E ele desenhou também muitos girassóis. É uma pena que eu não coloquei aqui, mas eu vou botar daqui a pouco, eu mostro para vocês. Girassóis são as características dele, de Van Gogh. Ele pintou muito. Ele tem mais de 2.000 obras, Van Gogh, viu? Mais de 2.000 obras. Mas em vida ele só vendeu uma obra. Em vida ele só vendeu uma obra. Como eu falei, eu tô com ela aqui. Peraí, gente, deixa eu ver se eu tô com a obra que ele fez. Eu estou sim, eu preparei para vocês. Deixa eu só. Onde é que eu vou, gente? Como é que eu saio daqui? Peraí, viu? Peraí que vai dar certo.
Ai, meu. É uma luta, minha gente, é uma luta. Era isso aqui que a gente estava. Aqui foi a da aula que eu fiz para vocês, não foi? Aqui está, porque já tinha passado. Essa daqui, como é que eu mostro? Essa daqui foi a única obra que Van Gogh conseguiu vender em vida. Chama Vinhedo Vermelho. Vinhedo Vermelho. Ele vendeu para uma vizinha da pensão que ele morava na época, né? A mulher acho que comprou mais para ajudar do que por ter achado bonito, porque as pessoas não gostavam muito da obra dele. Isso daqui também é uma outra obra de Van Gogh, uma noite que ele desenhou, gostava de desenhar à noite. Uma época, né? Ele teve uma época que gostava de desenhar paisagens, né, especialmente noturnas. Quando ele estava muito angustiado, ele passou a fazer autorretratos, ele desenhava só ele próprio, viu? E aí aconteceu assim, uma época, ele era sempre muito angustiado, né? Não conseguia se sustentar, aquela essa coisa toda como eu falei para vocês. Depois dessa internação, alguns anos depois, ele teve uma outra crise muito forte e ele pegou um revólver da pessoa da pensão que ele morava, né, do dono da pensão que ele morava. Ele pegou o revólver, saiu como se fosse fazer uma caçada, como se fosse por aí, sem ninguém saber que ele estava com o revólver, e ele atirou em si, no próprio peito. E ele atirou no próprio peito, meu Deus do céu. Mas ele não morreu ali desse tiro. Ele voltou para casa, para o hotel, para a pensão onde ele morava. Ele ficou lá durante um tempo, 2 dias ou um dia. Ele morreu no dia seguinte, ao tiro, na verdade, sabe? Ele ainda agonizou um bocado. E assim Van Gogh morreu. Esse aqui é o revólver que ele se matou. Ele foi leiloado recentemente, há 2 anos, em Nova York, não é? Eu não lembro o valor, até pesquisei o valor para dizer a vocês, eu não lembro mais, mas foi muito caro mesmo. Não lembro mais. Claro que não funciona, né? É um artefato assim para colecionador, para a pessoa ter, dizer que tem e tal, mas não funciona, né? Tem de ver ele todo enferrujado, a parte de madeira que tinha aqui não tem mais. Ele era muito apegado ao irmão dele. Quando o irmão dele soube que ele tinha se matado, né? O irmão dele ficou triste, muito triste, foi pro velório dele, etc. Voltou para casa, voltou para cuidar da família, que o irmão dele sustentava a mãe deles, a esposa e uma filha, um filho que ele tinha. E ele botou o nome do filho de Vincent, igual o nome de Van Gogh. O nome de Van Gogh era Vincent, botou o nome de Vincent em homenagem ao irmão, né, que ele gostava, amava, idolatrava. Então, esse irmão dele sustentava a esposa, sustentava o filho, sustentava a mãe, sustentava Van Gogh. Quando Van Gogh morreu, ele ficou assim perdido, porque eles eram muito apegados e trocavam muitas cartas. Eles trocaram mais de 600 cartas. Tem um livro, As Cartas de Van Gogh. São essas cartas que eles dois trocavam. Por essas cartas se notava essa angústia dele, essa dependência, nessa amizade do irmão dele, que pesava muito também na cabeça dele, e isso de ser sustentado por um irmão mais novo, né? Ele tinha vergonha disso, de modo que ele cometeu suicídio, né? E 6 meses depois que ele cometeu suicídio, o irmão dele começou a adoecer, ficou em depressão, não queria mais comer, aquela tristeza profunda, e 6 meses depois se matou também. Theodore Van Gogh e Vincent Van Gogh estão enterrados um ao lado do outro. Você está vendo? 1890, 1800. Ah, não, aqui você sabe o que é? Ah, 1890, 1891, perdão.
quando fala assim, essas coisas de moto, eu fico meio desorientada, minha gente. Então, não é que foi um ano depois, é que são 6 meses de diferença de um para o outro, viu? Gente, eu vou colocar o link, porque se eu botar aqui anexado no vídeo, não dá certo, não. Acaba que o vídeo não roda na plataforma do Plural. Se eu botar aqui direto no vídeo, não roda na plataforma do Plural. Mas tem uma exposição. Gente, é uma coisa mais linda. Olhem, por favor, eu vou procurar agora no YouTube e vou colocar junto com esse vídeo. Depois da aula, vocês olhem lá. Muitas obras, não todas, porque ele tem milhares, né? São mais de 2.000 obras que ele deixou. Só vendeu uma em vida, viu, gente? Morreu pobre, pobre. E hoje Van Gogh tem museu, tem 1.000 instalações pelo mundo com as obras dele. Hoje ele é o cara, né? É tido como o maior pintor ocidental, ou seja, da metade do mundo. É brincadeira? Mas, enfim, uma exposição que aconteceu com a maioria das obras dele, e assim, é como se fosse um tour virtual. Você vai movimentando assim a direção que você quer ver. E tem obra dele no piso, tem obra dele no teto, nas paredes, é fantástico. Por exemplo, tem as obras misturadas também, sabe? É uma licença poética que se permite que mexa na obra do autor, mas é uma interferência, né? Algumas pessoas não gostam, que acham que isso é uma violência com a obra do autor, você modificar alguma coisa. Mas, na realidade, não modifica. O que essa instalação, essa apresentação das obras dele, que o pessoal fez, os curadores que fizeram, foi unir as obras, colocar no mesmo ambiente, sabe? Tipo, aquele senhor que foi o médico dele, assim, num bar, não sei o quê, né? Aí você gira assim mais um pouquinho, tem a cena de um jardim que ele fez, como se fosse tudo num ambiente só, como se fosse tudo ao mesmo tempo, que na realidade não é. Vocês vão entender quando vocês olharem o vídeo. Eu vou achar, com fé em Deus, vou colocar aqui e vocês vão assistir. Bom, a gente está falando então sobre o que aconteceu depois do impressionismo, né? Depois de Monet, depois de Eliseu Visconti, como é que foi a pintura e quem foram os principais representantes delas. Hoje falamos de Van Gogh. Falei tudo? Não falei tudo, porque a vida do homem foi assim, uma vida bem conturbada, não é? Ele não teve uma vida fácil, não foi um homem feliz em vida, infelizmente, mas ele deixou um legado. As obras dele são muito estudadas, minuciosamente estudadas, e são caríssimas, porque são peças únicas, não é? E se vocês depois puderem, olhem um filme que tem dele no YouTube, que também é bacana, né? A gente nunca é demais adquirir conhecimentos. Bom, então tá bom. Por hora é só e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um cheiro para vocês. Tchau, tchau.